Kardec, ou seja, o ensinamento espírita. E vou acrescentar para vocês aquilo que vivenciamos aqui no Grupo Ismael. Uma mediunidade muito ligada às obras do Dr. Inácio Ferreira, que começamos a ler através do livro Livros da Esperança, que nos mostrou a dinâmica da natureza, coisa mais natural que é a mediunidade. Vocês vão lembrar que naquela pergunta famosa do Kardec, que ele fala, os espíritos influenciam na sua vida, e ele responde que mais do que nós pensamos, a maioria das vezes são eles que atuam através de nós, e mais de 90 e tantos % são eles que estão atuando sobre nós através de ondas mentais e de uma série de formas de intervenção. Então, mediunidade é uma coisa, a coisa mais comum que existe entre nós. O que não é muito comum é você utilizá-la em benefício de sua evolução. Aprender a usá-la. Tá bem? Então, a primeira coisa que ele fala para nós, para compreendermos, é a formação dos nossos corpos. A maioria de nós tem alguma noção do que se passa em seu corpo físico, não é mesmo? Se eu perguntar assim, quantas batidas dá o seu coração nesse momento, todo mundo vai saber, não vai? Não. Ninguém? Você sabe? 72. Tá bem, então no nosso corpo físico, manter consciência do que está se passando conosco a todo momento, todos os registros e todos os movimentos que esse corpo faz, já seria para nós um grande desafio e uma grande amplitude de consciência. Eu falei para vocês também que tanto nos primeiros passos para se tomar, para ampliar a sua consciência, é desenvolver os seus sentidos. Não é verdade? Aqui a turminha da yoga sabe, a gente começou a fazer, a professora trouxe uns 20 potinhos e punha a gente para cheirar. Não foi, Fabio? Até treinarmos o olfato. Saber o que se passa perto de nós, né? Tem algumas pessoas aqui, cadê a Denise? Vou. Quando ela passa, todo mundo sabe que é a Denise, porque ela usa um perfume assim característico. Mas nós vamos ampliando a consciência dos nossos sentidos, a audição. O que nós estamos ouvindo? De onde vem? Que sentido é esse? É de que lado que está entrando? A visão. A visão é uma coisa fantástica, né? É legal ver o globo ocular se movendo, focando uma imagem, não é? Então posso dizer assim, alguém percebeu com que sandália a Ângela Maria está hoje? Preto de lacinho. Preto de lacinho? Então, nós não percebemos e às vezes estamos usando e não sabemos que estamos usando. Qual que é o aroma do sabonete que você tomou seu último banho? Quantas proteínas você comeu no almoço? Sentidos, desenvolver os sentidos através do nosso corpo físico. O segundo corpo, aqui chamado corpo etérico, que também é para nós. Olha, o corpo físico basicamente se divide em 3 corpos. Corpo físico, a parte orgânica, o corpo mental e o emocional, não é? Aqui o mental é o mental evoluído, vamos dizer assim. Tem muitas classificações de corpos, essa aqui vem do budismo. Então nós temos várias, que diz do corpo físico, emocional e mental. Se nós aprendermos estes 3, já ajuda muito no trabalho mediúnico. Para depois entrarmos no nosso aqui, ó, no nosso corpo causal, que também se desdobra para algumas nomenclaturas, no nosso corpo de luz,
nossos corpos astrais. Eu falei para vocês que, na verdade, nós temos aqui 7 corpos e hoje já sabemos que temos 11, para alguns estudiosos, não é verdade? Então, o que consciência de nosso corpo físico, consciência de nosso corpo emocional, consciência de nosso corpo mental. É importantíssimo para trabalharmos a sensibilidade mediúnica, não é verdade? Poucos de nós também têm ideia do quanto funciona o seu pensamento, não é verdade? Que velocidade ele tem, como que ele capta energia, como que ele se sintoniza, como ele cria imagens, como ele resgata imagens do passado. Sabem dizer? Então, às vezes, sentamos para concentrar mediunicamente. Respira e respira. Concentra em quê? Para onde você vai? Tem ideia? Então, para nós é muito importante termos essa consciência das funções orgânicas. Uma pessoa pode perguntar, então por que a gente não come carne, não fuma tudo, né? Só cigarro, não. E não usamos álcool quando vamos trabalhar mediunicamente. E o médium, na verdade, não deveria usar nenhuma das substâncias que alterem essas funções de consciência. Não é verdade? É muito comum a gente estar em festa, a pessoa fala, Lena, fulano está passando mal. Ele está recebendo espírito, bebeu, tchau. Com que tipo de espírito você vai entrar em contato quando a pessoa bebe? Não é? Aí vamos nós assim, então, eu vou lá doutrinar o espírito. Sem chance. Está feliz na vida não? Não é verdade? Você pode ajudar o colega, pode melhorar a condição dele, ajudá-lo a sair daquela sintonia. Não é fácil não, né, gente? Vocês já viveram isso. Mas a importância de que naquele momento você alterou todos os seus sentidos. Não é mesmo? Eu tinha um paciente, ele dizia, mas quando eu fumo maconha, eu entro num astral. Eu falei assim, então tá, quando você fuma maconha, você entra num astral. Não é verdade? Mas eu vejo coisas. Vê? Claro que vê. Eu fico em estado de consciência alterado, como diz a psicologia. Fica. Não é verdade? Somente alguns dos ancestrais, os índios, por exemplo, e muitas tribos africanas usavam plantas. E entrando em sintonia com essas plantas, entravam na consciência delas em estado alterado e aí sim tinham um tipo de visão diferente da nossa. É o caso do Castaneda com o peiote. Vocês lembram da literatura dele? Lembram? Sim. A minha geração leu a Égua do Diabo, né? A de vocês não, né? Não pode falar, né? Não? A Égua do Diabo não Mesmo? Chama Carlos Castaneda, um jornalista, um repórter, e resolveu fazer um aprendizado com um índio chamado Dom Juan, no México. Aí ele conta as experiências dele. Um pouco disso todo mundo sabe. Alguém aqui já leu Paulo Coelho? Paulo Coelho, com certeza. Então, pensa numa coisa muito mais avançada que Paulo Coelho e Castaneda. Com certeza. Né? Então, o que é mediunidade? Vamos ver um conceito bom para nós? É a faculdade que dota o homem de sensibilidade, permitindo a percepção e interação com o mundo espiritual. Olha que definição clara para nós. O que é mediunidade? Muita gente responde, é receber espírito. Não é verdade? Você é médium porque você recebe espírito. Se o espírito não baixa ainda em você, você não é médium. Mas mediunidade é a faculdade que dota o homem de sensibilidade. Ainda há pouco nós falamos de consciência de seus corpos. Quanto mais consciência, quanto mais aprofundamento
seu autoconhecimento, para você inclusive definir o que é seu e o que não é seu. Em mediunidade é muito importante sentir isso, não é verdade? Senão tudo que acontece com você é espírito, ou tudo que acontece com o espírito é você. Então, sensibilidade que permite percepção, interação com o mundo espiritual. Ora, nós já falamos aqui várias vezes, os planos espirituais não são nada distante de nós. É um nível de percepção que é mais ou menos se eu estivesse aqui no plano físico, igual os filmes que nós vemos. E abre um portal, eu estou numa outra dimensão. E abre outra, eu estou noutra. Percebe? Então eu posso estar aqui e um dos meus corpos se desprender de mim e ir para um plano espiritual próximo ou distante. Depende da capacidade desenvolvida pela pessoa. Não é legal pensar assim? Então às vezes a gente pensa, quando eu estava dormindo, em desdobramento, todo mundo entende o que é desdobramento? Em deslocamento de meus corpos perispirituais, eu fui não sei aonde, fui no tal lugar, estava em casa, não era minha casa, todo mundo sabe disso, não é verdade? Você entra no Grupo Ismael, por exemplo, e ele não é assim. O Hudson sonhou isso outro dia, né? Tinha umas paredes branquinhas, tinha umas pessoas assim. Então é uma percepção dos planos espirituais, muito, muito natural, através da sua sensibilidade, dessa interação com o mundo espiritual. Entendeu? Conforme sua intensidade, viabiliza a plena comunicação entre os dois ambientes. Aqui a gente multiplica. E além de 2, nós colocamos com os vários planos de vida. 2 aqui é físico e espiritual. Físico tem um monte, espiritual tem um monte também. Entendem isso? Mas, conforme a intensidade é que nós teremos essa comunicação. Por isso é que algumas pessoas captam, se todos somos médios, por que um tem mais facilidade do que o outro? Porque um se habilitou a desenvolver com mais intensidade os seus recursos perceptivos. A única diferença é essa. Mas às vezes a gente já nasce com alguns atributos mediúnicos desenvolvidos. É verdade. Isso é um desenvolvimento que acontece ao longo das nossas encarnações. E quando o médium chega aqui todo desequilibrado, ele também não está tendo essa postura? Está sim, com intensidade grande, não é? Mal abre a reunião, já deu passagem com essa linguagem para o espírito. Ou canalizou, ou se conectou com uma energia, a linguagem que nós desejamos. Compreende? Então essa intensidade, se ele vem desequilibrado, ele vem com uma intensidade enorme, em desequilíbrio. Até que ele dê conta de equilibrar isso, não é? Vocês vão ver que ao longo desse processo de estudo aqui, vocês vão ficar com muito sono. Já tem tanta gente, não é? Porque nós estamos falando sobre uma atividade extrasensorial. Um convite para cascar fora. O que foi? A gente interpreta como desenvolvimento ou educação na mediunidade? As duas. Para me sentir capacitado mediunicamente a conexões elevadas com a espiritualidade, eu vou passar por educação de meus sentidos, não é isso? E desenvolvimento dos meus sentidos. Sem fazer isso comigo, não tem milagre, gente. Mas Chico Xavier já veio todo pronto. Vem mesmo. Mas se vocês entendem como ele foi encarnando e desencarnando, e desenvolvendo esse processo, e chegou aqui ainda teve tantas limitações, que nem educação
Educação como nós temos hoje, né? Ele não tinha. Lia muito, as pessoas falam, criticam, né? Ele lia tudo que via. Alguém de vocês não é assim? Não é? Chega uma fase da nossa vida que a gente quer ler toda informação. Hoje, principalmente, temos milhões de informações. Né? Entendeu, Marquinhos? Sim. Então, nós podemos dizer que educamos, desenvolvemos, nós ampliamos, expandimos a nossa consciência, aprendemos técnicas de meditação para isso. É muito jejum e oração. Voltei. Não, o outro. É o outro? Faculdade natural inerente do corpo orgânico, considerada como outro sentido psíquico. A gente chama do sexto sentido. Mas é uma faculdade natural, inerente do seu corpo orgânico. Pode ser esse corpo, aquele corpo vai desenvolver mediunidade. Não é uma sintonia pela função orgânica, mas sim pela função psíquica. Desenvolvimento dos corpos físico, emocional e mental de forma equilibrada para que o sentido se eleve. Tanto que nós podemos dizer assim, depois dos 5 sentidos, nós podemos, bem desenvolvidos e equilibrados, entramos no 6º sentido. Natural, não é? Vai evoluindo, vai expandindo, entramos numa percepção extrasensorial. É verdade que eu já li que tem espíritos que se preparam no mundo espiritual para ter alguma faculdade mediúnica específica. Tem. Para desenvolver isso no mundo espiritual mesmo, antes de vir para cá. Muito trabalho assim. Alguém leu Fundação Emmanuel? No livro Fundação Emmanuel tem revelações fantásticas do mundo espiritual. Pelo menos quando eu li, achei fantástico. Primeira coisa, que tinha várias turmas de aprendizes de mediunidade. Estudando mediunidade com quem, gente? O sujeito que vocês conheciam, que dá o nome à fundação. Emmanuel. Com um detalhe que o Inácio contou pra gente. Todos os espíritos tinham a fisionomia do Emmanuel. Vocês lembram desse detalhe? Que tanto de jovens, né? Dinâmicos lá, fazendo as perguntas, aprendendo no plano espiritual antes de reencarnar. Esse livro que nós estamos estudando antes do estudo de 1 hora, que a gente chama assim, os mensageiros, muitos deles são espíritos que treinaram, desenvolveram, educaram mediunidade, sabiam, no nível de consciência espiritual, sabiam que o planejamento para a encarnação era para o trabalho mediúnico. E muitos faliram, como nós falimos. Muitos de nós viemos com o propósito de atividade mediúnica que nos educa o nosso espírito para que nós possamos continuar trabalhando em função de outros como nós que necessitam também de trabalhar e desenvolver o próprio espírito. Isso aqui é trabalho mediúnico. Trabalho mediúnico, eu quero trabalhar mediunicamente na reunião de tratamento amor e receber um irmão tal. Muito jejum e oração, não é verdade? Porque nós não sabemos qual irmão que tem sintonia com você, que tipo de energia combina com a sua, se você veio com esse planejamento, e se veio, a Liane costuma dizer isso para mim, os que gostam, adoram, não tem esse compromisso. A grande maioria. Porque mediunidade é um processo também kármico. Percebe? Para fazer uma atividade mediúnica,
é algo que está no seu planejamento e é kármico, é um compromisso. Mas a mediunidade que melhora o meu espírito, que educa os meus sentidos, que me faz expandir a minha consciência, essa é de natureza natural. É inerente de nosso processo. Todos nós possuímos. Então, quando nós viemos a uma atividade como essa e viemos para ouvir coisas espiritualizantes, nós estamos desenvolvendo, educando, aprendendo a ampliar os nossos sentidos e a nossa consciência disso. Compreende? Sim. Quem é médium? Quem que é esse moço aqui? E esse aqui? Muito bem, vocês estão afiadinhos. Quem que é médium? Quem que é médium que você conhece? Quem que é médium? A Lindinha aqui é. Você é médium? E qual é a capacidade mediúnica que você Deve ser a tem? menor possível. Se você não sabe, como é que eu posso dizer? Você é motorista? Sou. Então, dirige ali. Não, não sei. Então, não. Não é verdade? Porque verdadeiramente você veio com essa capacidade. Agora, qual que é o trabalho que você tem feito para desenvolver? Tem que ser praticante, né, Helena? Ou estar trabalhando com ela. Então, nós perguntamos, quem é médium? É um ser dotado de faculdade que o permite interagir com os ambientes espirituais e materiais, possibilitando agir como intermediário entre as comunicações entre os planos. Entenderam o que é ser médium? Então nós podemos dizer aqui, todo mundo é ser humano? Sim. Cada um de um jeito. Todo mundo é inteligente? É. Que tipo de inteligência ele tem, ela tem, eu tenho, vocês têm? Cada um diferente. Então quando eu pergunto, você é médium? Eu possuo sensibilidade mediúnica embotada, por isso que você falou que era pequenininha. Eu nunca me dei a desenvolvê-la. Você tem habilidade para línguas? Tenho. Adoro. E se dedica ao estudo delas? Não. Então você não é um poliglota. Não é verdade? Então eu não posso dizer que sou médium simplesmente porque todos são médios, não é verdade? Mas quando eu digo, eu estou trabalhando o meu desenvolvimento mediúnico, aí o processo fica diferente, não é verdade? Porque sensibilidade todos temos. Agora, quanto custa, Paulo de Tarso tem uma expressão, não é, Aguinaldo? Quanto custou a Paulo as mãos limpas? Ou seja, os corpos limpos para o exercício da mediunidade. Não é? Quando apresenta-se marcante e forte, dizemos que o médium é ostensivo. Estamos aqui e percebemos os vários planos da vida. Mas isso acontece o tempo todo, de forma muito concreta? Para alguns sim, para outros não. Vamos perceber que isso tem uma variação tão grande quanto as nossas digitais. E cada um de nós desenvolve uma habilidade mediúnica. Por isso é que o trabalho mediúnico é sempre feito em equipe. Não é verdade? Então estamos trabalhando eu, Patrícia, Bruno e o Ismar. Cada um de nós, é muito comum a gente ver isso aqui no Ismael. Eu vi um negócio azul assim em cima, eu também vi. E depois eu vi um negócio que tinha embaixo. Não, de baixo eu não vi não. Aí entrou uma pessoa, não é assim, Patrícia? Entrou uma pessoa, você viu o tanto de gente que veio depois dela? Não, eu fiquei olhando para quem entrou. Então nós vamos juntando aquelas percepções e nem assim temos percepção de tudo. Podemos juntar 100 aqui, não é verdade? Temos percepções
semelhantes de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Entenderam? Então, olha só, quando isso acontece, que a pessoa fica em estado alterado de consciência durante muito tempo, ou quase o tempo todo, chamamos fulano é médium ostensivo. Não é verdade? Ele ainda não desenvolveu a habilidade de se ligar e se desligar dos planos espirituais, de ampliar e de focar a sua consciência. Às vezes o médium ostensivo também é chamado de obsediado. Não é verdade? Porque ele aberto do jeito que ele fica, ele capta todas as energias e as manifesta. Seja até no sentido, alguém perguntou, atua primeiro nos nossos sentidos, pode ser na gula, na aversão à alimentação, pode ser no ouvido, barulho, dor, pode ser na visão, coisa que não está aqui, eu vejo um tanto de coisa, pode ser na sensação, aqueles arrepios que a gente tem assim, quando pensa, ou sente, ou entra em algum lugar, todo mundo tem, né? Não é isso? Qual o sentido que está faltando? Pode ser a gustação, tem pessoas que têm, o olfato também, né? Tem pessoas que têm sensação ruim na boca o tempo todo. Sensação que, uma expressão que eu já vi, parece que eu comi um lagarto. Começa a puxar ele assim, ou cheiros bons e não muito bons. Já perceberam isso? Por quê? Porque esse tipo de mediunidade ostensiva, ele vai atuar na minha vida, no meu cotidiano, vai alterar os meus sentidos. E como eu não tenho muita consciência deles, eles vão ficar tudo misturados. Compreende? Então, às vezes entramos numa casa toda bonita e arrumada, gente, ali tem um cheiro estranho. Entramos numa casa simples, nossa, que cheiro agradável, parece um jardim de flores. Não é verdade? Até comida a gente vê assim, né? Temos às vezes uma comida bonita, vamos comer, aquilo não tem. Tem algo, tem uma energia diferente ali. Né? Quando essa energia é sutil, ali era ostensiva, rudimentar, de fenômenos esparsos, esporádicos, de pouca intensidade, disse que o médium tem mediunidade, ele ainda nem sabe por onde ela anda, o que acontece. Já viram esse pessoal que chega no bar, toma umas e outras e começa a falar, não é? Tá sozinho, gente? Não. De forma alguma. Esse tem mediunidade, oculta ele. Essa é uma expressão da doutrina espírita, que a gente pode dizer uma mediunidade não consciente, não é inconsciente não, como às vezes a gente fala, né? Não, a pessoa não tem consciência do que esse processo está acontecendo com ele. Não é assim? Este último tipo corresponde a todos os homens. Todos. Porque à medida que você torna a sua mediunidade mais consciente, é que você vai poder, como a gente falou, depois da educação e do desenvolvimento, é que você vai poder utilizá-la em benefício, em trabalho mediúnico. Não é verdade? O primeiro tipo refere-se àquelas pessoas que têm capacidade de utilizar a mediunidade para trabalhar em mesas mediúnicas e utilizar seu potencial para ajudar a beneficiar a todos os que necessitam. Aqui ele está querendo dizer que o médium ostensivo, ele já passou por um processo de educação, de desenvolvimento, de expansão de sua consciência. Então ele é aquele que pode ajudar nas atividades mediúnicas. Compreendem? Mesmo? Se tiver alguma dúvida, vocês falam. Fenômenos mediúnicos, hein? Quer dizer que tem os que não são inteligentes?
Tem também. Os fenômenos mediúnicos são marcantes quanto ao efeito que produzem. Ô, Leila, não vou deixar passar, vou perguntar. Oh. Vou falar um pouquinho. Eu entendi que o ostensivo ele não estava tão desenvolvido e preparado, que ele precisava ser trabalhado, desenvolvido para chegar nesse ponto de atendimento. Não, ele já está preparado. O ostensivo pode ser dos dois jeitos, preparado ou despreparado. Porque tem alguns de nós chegam aqui com mediunidade ostensiva, captando tudo quanto é espírito, tudo quanto é coisa. Só que ele não tem ideia do que está se passando. Ele é ostensivo, mal educado. Sem percepção, sem consciência daquele processo. Mas está em ostensividade da mediunidade. Mas não preparado. O ostensivo, e até ele falou no slide anterior, que o ostensivo preparado é que pode fazer tarefas mediúnicas. O ostensivo despreparado vai para o tratamento espiritual. Acho que fica toda hora, né? Você conhece alguém assim, Madá? Eu fiz. Então, entendeu? Porque a ostensividade e a mediunidade ainda oculta depende do desenvolvimento do médium. Igual o Ismar falou, você é médium? Sou. Mas aqui, ó, desenvolver, não desenvolva minhas habilidades. Tem gente que nem sabe que pode pintar, que é um tipo de mediunidade também, né? Que pode trabalhar com a música, com a literatura. Intuição todos nós temos. Para eu dizer que eu tenho uma mediunidade intuitiva, eu preciso estar com esses recursos desenvolvidos e intuir do plano espiritual. Intuir que amanhã vai chover, que fulano vai sofrer um acidente, isso é outro tipo de situação. Não é verdade? Isso é porque temos sintonia com alguma coisa que está ali e captamos. Mas não quer dizer que eu estou na mediunidade, eu tenho intuição, eu tenho sensitividade cutânea, passa um espírito perto de mim, eu sinto. Muita gente é assim. Todos nós somos assim, na verdade. Só não somos de forma consciente, diretiva, focada. Não estamos investindo para aprender, para desenvolver, para saber o que acontece conosco durante um trabalho mediúnico. Quem aqui já participou de reuniões mediúnicas? Tem uns atrasados, né? Atrasado no sentido assim, se nós estamos e se combinamos na nossa encarnação, estarmos aqui hoje, dia 4 de dezembro, esse calor danado, ouvindo sobre mediunidade, isso tem a ver comigo, não é por acaso. Se a mediunidade me chama atenção, se eu tenho curiosidade, isso está no meu planejamento. Combinamos que estaríamos estudando sobre isso em algum momento. E a espiritualidade encaminhou aqui os que tinham que estar. Os que não tinham, não vieram. Não é, André? Andréa. Então, olha só. Aqui tem o corpo físico do médium. Aqui o seu. Aqui o perispírito do espírito que vai comunicar. Essa comunicação se dá para cá, direto para cá? Não, ela vem através dos nossos corpos. E aí, a minha sensibilidade aqui dá para poder codificá-la. Tanto que eu até contei no filme do Ghost, ele falou, fala para ela isso e isso. Aí ela falou, Mary. Ele falou, pum, papelou. Não era assim que ele queria que ela falasse. Não era verdade? Vocês lembram dessa cena? Lembram? Então, porque na verdade, quando entra aqui, ela usa os recursos mentais que tem. Então o Espírito está falando uma coisa, eu não tenho ideia daquilo, eu vou usar o que eu tenho.
Ah, o espírito através da Lena fala assim, através da André fala do outro jeito. Através dela é igual o computador, o dela é Windows 3, o meu é 9, gente. É o jeito de acordar vocês. O meu é lente. Modéstia. Olha, então os fenômenos inteligentes, eles se dão são marcantes por causa do efeito que eles produzem. Às vezes a gente fala que são médios de efeitos físicos, e quem sabe o que é isso? Não? Vamos saber. Você sabe, né, Bruno? Então, pode ser classificados os efeitos que produzem, podem ser classificados em categorias de acordo com o tipo de efeito, tipo de resultado provocado pelo fenômeno. Que tipo de efeito a sua mediunidade produz? Bom motivo para aprender, não é? Isso é que faz parte do estímulo de nós aprendermos sobre a nossa própria sensibilidade. De modo geral, duas são as categorias quanto ao efeito: efeitos inteligentes e efeitos físicos. Então, ou você produz um efeito inteligente ou produz um efeito físico. E você vai me perguntar, então só pode um ou outro? Não. Pode um e outros. E esses também subdividem, e esse também subdivide. E várias pessoas podem ter partes dessa mediunidade desenvolvida. Entendeu? Sim. Os efeitos inteligentes são os fenômenos de efeitos inteligentes, são aqueles que têm sua atuação diretamente sobre o intelecto do médium, ou são percebidos pelo cérebro por vias das sensações. Olha aí de novo a importância de você ter consciência de seus corpos, físico, emocional e mental. Estou com uma dor de cabeça danada, não é verdade? Aí isso é uma interferência, um efeito físico, um efeito mediúnico em mim. Ah, é? É. O que aconteceu ontem de noite? Ah, eu fui na festa de Natal, já começou essas coisas, tomei uns vinhos na casa da Valda, dormi muito pouco, trabalhei hoje o dia inteiro, agora chega aqui eu estou com... alimentei mal, porque fiquei... Estou com dor de cabeça. Isso é efeito mediúnico? Não. Efeito mediúnico foi a causa que você tomou junto com os outros. Mais do que precisava, né? Entendeu? Então eles são inteligentes. Como é que é? A gente apronta, depois joga os livros. Muito comum. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que saía com a turma assim, tomava pouca coisa e perdia a memória. Gente, ela falava tudo com os outros, falava tudo, entregava todo mundo também. Saía para casa, dormia, no outro dia ela chegava na maior cara de pau e a turma toda alvoroçada. Gente, vocês me desculpem, mas eu não me lembro de nada. Eu falei, não me lembro de nada. Eu acho que isso é um problema mediúnico. Só de eu beber um pouquinho, eu falo tudo, o superego vai para as cucuias, entrego tudo dos outros. O detalhe é esse. Eu falei, pois é, agora quando você beber, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar tudo de você para você e vamos ver se você lembra amanhã. O que aconteceu? Ela lembrou, falamos dela mesma. Então, o efeito inteligente, ele atinge o intelecto do médium. Não é verdade? Isso também é legal para nós. Se eu tenho um intelecto pouco desenvolvido, que tipo de comunicação, que tipo de atividade eu posso prestar? Por que Chico Xavier estudava também? Porque ele queria ficar um instrumento melhor. Não é verdade? Quando começamos a tarefa mediúnica, não, mas esse espírito fala tão diferente de mim, ele tem uma linguagem estranha, eu não consigo entender.
A Beth falou, é sim, ele fala de trás para frente. É característica do Espírito. Aí eu falei, como é que eu vou entender? Como é que eu vou falar as coisas? Eu falei, estuda, ele respondeu, aprenda. Mas ficar aflita, hora nenhuma, hora que você encostar lá e perceber que a veia cava dele está obstruída, você vai saber do que você está falando. Senão eu não falo porque eu não sei o que eu estou falando. E o medo nosso é de errar. Então, ao aprendermos, falamos naturalmente, vamos nos soltando. Vamos aprendendo também a errar. A dizer, pode ser que o Espírito falou uma coisa e eu entendi outra. Pode ser que eu não estava bem naquele dia para um trabalho mediúnico. É verdade? Os efeitos são sentidos pelo médium. Olha que legal. Então, ela tinha memória perdida porque queria. Não é verdade? Os efeitos são sentidos pelo médium. Eu tenho para mim, assim, na minha experiência, que nós não lembramos de tudo. Quando acaba, logo de imediato, até lembra alguma coisa. Depois a memória vai se perdendo rapidamente. E depois não lembra mais. Mas no princípio era comum eu chegar em casa 1h da manhã e não tinha dormido. E tudo aquilo se passava na minha mente quando eu fechava o olho, igual um sonho, só que não era o plano físico. Até me adaptar. Então eu via os órgãos das pessoas, via a cor, as coisas, fechava o olho e ficava vendo aquilo. Até me educar. A entrar e sair do processo mediúnico. Na verdade, aconteceu isso agora, eu já não sei mais. Se fosse logo em seguida, talvez eu soubesse alguma coisa. Entendeu? Por essa razão, também são classificados como intelectuais e sensitivos, conforme a ação do efeito. É muito comum hoje em dia não dizer médio, né? É dizer o sensitivo. Ou seja, aquele que dá conta dos seus próprios sentidos e por isso capta os sentidos que estão próximos. Não faz sentido para nós agora? Educou o próprio sentido, é capaz de perceber outros. Então, os efeitos intelectuais, está ela aqui, ó. Como efeitos intelectuais, nós temos a intuição, a psicofonia, a psicografia e o desdobramento. Alguém sabe do que se trata? Intuição, informação que entra no seu campo mental e que não é sua. Você não a produziu. Você tem consciência que não a produziu. Ela entra assim no seu campo mental. Você pode ter uma imagem por intuição. E ela vem daquilo que está acontecendo à distância, em qualquer... E você captou por intuição. E a espiritualidade às vezes usa o médium intuitivo para enviar alguma informação. Então você está lá no seu trabalho, às vezes, dirigindo, e passa aquela imagem claríssima. Olha, volta lá na sua casa. Não é verdade? Você vai dizer, gente, que coisa estranha, me deu vontade de voltar lá em casa. Ou, muda de caminho. Foi uma história legal, né? Um amigo saiu de casa de moto. Saiu da garagem, falou. Aí, a hora que ele saiu, ele falou, não desce essa rua, sobe. Ele tinha 2 opções para sair de casa. Que coisa, o quê? Ficar escutando voz, que mandar eu subir ou descer? Quem é você? Desceu a rua. Não tinha nada nem ninguém na rua. Ele caiu e ralou todo, caiu do nada, assim, descendo a rua. Pegou a moto, foi voltando para casa, passando, limpando, mencionando, burro! Você é surdo! Nem foi falado! Agora paga! Então, intuição é assim, às vezes a gente tem também, não dá atenção a ela, não é verdade? Mesmo que você não dê, faça um teste facílimo. Anota, dia tal hora, me passou pela cabeça isso, isso e isso.
pronto, deixa anotado. Para quem gosta de prova, Ainda né? mais hoje que a gente tem esse celular que faz tudo. Para quem gosta de prova, né, Helena? Isso, testando se aquilo foi uma intuição ou se foi um pensamento que você criou ou sintonizou com ele. Eu já entrei no mãe, senti que o coisa ia bater, eu rezei, mas bateu mesmo. Rezou pouco. Rezei pouco. Sentiu o quê? Ou você teve a intuição, rezou, Você tinha que ter repite, descido mas antes. não soltou. Eu ia falar com o bolsonaro, mas como é que fala com o bolsonaro? Pois é. Tá vendo? Eu também fui burro, só que não deu tempo de eu falar burro, bem feito, né? Do seu acidente, cara. Mas no meu foi, eu tinha. Não era para entrar naquele caminho ali, eu não sei porquê eu entrei, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Falou, mas você... O meu foi ao contrário. Você não ouviu. Eu entrei, Não deu tempo de você voltar para xingar você de burro. Não deu tempo. Desmaiou. Não, desmaiei, não, mas a culpa é tanto. Ô, Lena, outro dia eu estava saindo com o carro da garagem e eu pensei assim, toma cuidado, foi algo nesse sentido. Aí eu fui devagar. A menina estava passando em frente à garagem, ela estava totalmente distraída. Ela quase passou, ela quase passou por cima do carro. Mas se eu tivesse saído depressa, de repente não... Daria na hora certinha. Exatamente. Hoje eu vim subir na rua lá de casa, ali na Cuiabá, aí eu, tranquilamente, eu não tenho que parar nos cruzamentos, um rapaz veio com o celular assim, passou reto, não viu nada. Nem percebeu. Nem percebeu. E a psicofonia é a comunicação que se dá do perispírito, do espírito comunicante para o meu, e eu vou então falar daquilo que ele está me dizendo. Não é isso? É aquilo que aconteceu lá no curso. Vocês lembram? Então, e a psicografia é quando eu escrevo. E a psicografia também é uma mediunidade que algumas pessoas acham, então eu vou treinar psicografia. Vou para a reunião que acontece, que aqui no Ismael, por exemplo, durante o trabalho da orientação amor, quando um dos médios recebe a orientação, os pedidos de orientação que vocês fazem para o tratamento espiritual, tem um grupo que treina psicografia. Algumas pessoas pegavam o caderno, a caneta, punha a mão lá em cima e ficava esperando o espírito mexer a mão dele. E o espírito falava, escreve, olha para cá, vê o que está acontecendo. Tem várias maneiras disso acontecer. Mas aí ficamos esperando uma mediunidade mecânica, que também tem. Tem médium que está escrevendo com a mão e as pessoas trocam as folhas para ele e ele está fazendo outra coisa. É uma mediunidade mecânica. Ô, Lena, a psicofonia e a psicografia estão juntas? Não. Você pode desenvolver todas elas. Não é isso? Uhum. Mas elas não estão juntas assim. Nesse caso, um médium experimentado já, ele pode ter uma mediunidade mecânica, escreve com essa mão e conversa com essa. Entendi. Mas isso poucos fizeram até hoje, né? Ô, Lena, a psicofonia acontece, a gente está no acordado ou dormindo? Dos dois jeitos. Quem é sonâmbulo aqui? O sonâmbulo é um psicofônico sonâmbulo. Não é? O que acontece no sonambulismo? Imagine que esse seja o meu corpo físico, essa coisa macia e bela. Aí, vai falar, não, o Rodrigo não está aí. Então, meu corpo físico e o meu espírito, meus corpos espirituais, pode desdobrar um ou outros, né? Então, eu entro em desdobramento, eu deixo o corpo físico, lembra daquele cordão que nos liga aos nossos corpos sutis? Então, saem um corpo ou vários corpos e vão passear por aí. Não é verdade? O sonâmbulo, ele não se desprende do corpo físico. Ele vai junto. Mas quem o guia é um dos seus corpos. Entendeu? Por isso ele se levanta, abre a porta. Descobrimos que um dos meus sobrinhos era sonâmbulo, porque um dia eu dormi na sala da casa dele, né?
E aí, de repente, eu ouvi um barulho do chaveiro, assim, batendo. Sabe quando você fecha a porta? O chaveiro bate, eu falei, olha, alguém entrou. Aí eu vi chegando. De onde? Não sei. Eu estava chegando. E um dia chegou no armário debaixo da pia da casa dele, abriu, tirou todas as coisas lá de dentro e entrou. Qual que é a idade? Eu tinha uns 6 anos. 7 aqui. Ô, Lena, teve um caso lá na minha terra, o sujeito saiu da noite e deitou na beira de um lago. Mas tinha um barranco.